Beleza, você tá com a sua mediunidade aí desenvolvendo vários sintomas físicos, dores de cabeça, passando mal, às vezes até vomitando, tal, né, no seu dia a dia, que tá interferindo na sua qualidade de vida. E eu, a Chonga aqui, não trouxe no vídeo como que você pode aliviar esses sintomas, né? Eu vi que eu só não fiz isso e depois que eu já tinha postado o vídeo, falei, gente, como que eu deixei passar isso, né? Tudo bem que o vídeo já tava lá com seus quase 30 minutos, né? O bruto tava com seus 30 minutos de conteúdo, era bom talvez fracionar, mas revi os comentários e vi que tinha muita gente falando assim, Pérola, mas beleza, tô com isso. E aí, é só viver? Vou ter que suportar isso? Como que eu faço? Eu vou ter que ir pro terreiro pra eu parar de sentir isso? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Ou eu não faço nada, deixa assim que uma hora passa? Vamos lá, vamos trazer pra você aí um direcionamento a respeito, né? De como que a gente alivia os sintomas de quando a gente tá nesse desenvolvimento, né? Nessa mediunidade aparecendo, aflorando, e ela traz esses certos desconfortos. Se você ainda não viu o meu outro conteúdo, eu vou colocar ele aqui na tela aparecendo para você. Você pode entrar lá, assistir esse vídeo. Talvez se eu lembrar, eu tenho que lembrar, colocar o link aqui na descrição. Mas esse vídeo é recente. Acho que se você vir no meu canal, só vai ter 2 vídeos assim. Você vai encontrar lá, sintomas físicos de mediunidade. Então, agora sim, eu sou Pérola de Iemanjá, mãe de santo, sacerdotisa umbandista. Eu estou na Umbanda há mais de 23 anos. E se você quer saber mais a respeito da sua espiritualidade, como você pode praticar a sua espiritualidade na sua casa, acessa agora mesmo o Caminhos do Axé. No Caminhos do Axé, que você vai pagar menos de R$ 1 por dia, gente. Menos de R$ 1 por dia. Menos que uma pizza. Muito menos que uma pizza, tá? Então, você vai ter um acesso a um conteúdo onde vai te ajudar a estruturar e, principalmente, vai te explicar os porquês. Não vai ser só assim, ó, você vai fazer isso porque assim, não. Vai te trazer explicações que fazem sentido, explicações palpáveis, para que você possa estruturar principalmente a sua fé na tua casa, sem precisar de terreiro, sem precisar de pai de santo, sem precisar de nada, para que você possa ter a sua autonomia espiritual. Eu vejo que isso é uma tendência muito grande agora na atualidade e acho muito importante as pessoas poderem validar a própria espiritualidade. Então vem comigo nessa jornada que eu vou segurar tua mão e vou te ajudar a desbravar todo esse caminho que com certeza sim vai ser magnífico para você, tá? Ah, e deixa eu só falar uma coisa, ó, eu tô utilizando a minha guia pulseira de proteção da loja Beleza de Padilha, ó, ele dá para você usar assim no pescoço. Deixa eu só tentar não enroscar aqui no meu cabelo. E também, ó, você pode utilizar assim no pulso para ser algo mais discreto, sabe? No seu dia a dia, para aquelas pessoas assim, ai, não posso por causa que no meu serviço não deixa, fica muito aparente e tal, pedem para que não apareça. Ó, você pode usar assim, ó, né, no pulso de um jeito mais simples, mas estar protegido. Então acessa aí a loja Beleza de Padilha, o link tá aqui na descrição. Lembra-se que o link na descrição é sempre uma árvore de links, né, no Pérola Iemanjá. Lá dentro que você encontra o link da loja Beleza de Padilha, o link do Caminhos do Axé e assim por diante. E olha como que ficou um charme assim, com a firma assim pro ladinho. Ah, eu amo todos os modelos, sou suspeita porque os produtos eu faço de acordo com o meu gosto mesmo. Agora sim, então vamos lá, vamos falar a respeito, né, dos sintomas físicos do desenvolvimento mediúnico, como que você pode aliviar os desconfortos que eles trazem. Eu lembrei assim mais ou menos quais que são os temas que estão lá no outro vídeo, então eu vou me centralizar neles que já foram abordados. Muita gente começa a apresentar desenvolvendo a mediunidade dores de cabeça muito fortes, né? Mas não são aquelas dores tão simples, são dores que trazem uma enxaqueca mesmo, às vezes muito mal avaliadas pelos profissionais da saúde. Não que eles tenham culpa por causa disso, é que a nossa medicina ela não tem como medir, como saber se é espiritual. Então eles vão tratar aquele sintoma físico, biologicamente falando, e tá certo, tá tudo certo. O problema é quando o tratamento médico não funciona. Se o tratamento médico não funciona, pode assim colocar aí uns 80% de chances de ser espiritual, porque a gente tem que compreender que tem uma limitação, né, também a nossa medicina, né? Às vezes é algo fisiológico, mas eles não conseguem encontrar a solução. Então, olha, tem muitas vezes que você tem essa dor de cabeça e ela é um processo espiritual. Como que a gente combate? Quais que são as instruções que a espiritualidade ensinou pra gente e que de fato funciona? Eu trago aqui coisas que eu já testei em mim e funcionou, que é utilizado com os filhos de santo e funciona, mas cada corpo é um corpo, a gente tem que analisar, pode ser que com algumas pessoas não funcione, mas eu até hoje, com esses 23 anos dentro da religião, nunca vi um caso de não ter funcionado, mas a gente nunca pode, né, dizer, é 100%, não dá pra dizer que é 100%, mas sempre funcionou até então. E o remédio pra isso é simples, você vai pegar
uma rosa branca. Pode ser uma única unidade. Compra uma rosa branca numa floricultura, tal, tudo bem, tudo tranquilo. Você vai pegar essa rosa branca e você vai destacar só as pétalas brancas, tá? A única coisa que você vai utilizar são as pétalas brancas. E aí você vai preparar um banho convencional quente, aqueles banhos de fervura, né? Não é banho de caboclo, que são os banhos gelados. Você vai preparar esse banho e você vai utilizar essas pétalas de rosa branca para fazer uma lavagem do teu corpo. Porém, essa lavagem tem que ser no ori. Você vai jogar no ori e deixar esse banho de pétala de rosa branca correr pelo seu corpo todo. Como funciona? Banho de higiene, depois do banho de higiene, o banho de ervas. Simples, padrão, porque tira a água do corpo que estava na rua, ou mesmo que você não tenha saído de casa, tá? A água do corpo do mundo. E aí depois, logo em seguida, o banho com as pétalas de rosa branca. Pérola, mas eu tô no meu terreiro, meu pai de santo não deixa lavar minha cabeça. É o tema do próximo vídeo. Aí a gente, né, é claro, não é indo assim, demonizar o comportamento de muitos, mas traz uma resposta plausível para. Fica a reflexão aí pro próximo vídeo, a deixa, né, pro vídeo da semana que vem, ou quem sabe dessa semana se eu conseguir, né? Quando a gente faz isso, é para o quê? Para corrigir o desequilíbrio que está ali no nosso ori. Esse desequilíbrio que acontece, essa expansão absurda, né, do chakra, do ori, dessa energia, né, da nossa coroa. Ah, vai ter gente falando assim, mas só que não pode jogar banho de erva na cabeça porque meu orixá não vai permitir tal. Então você acredita que orixá é aquele menino mimado. Não vou mais cuidar dele não, porque ó, ele tá jogando a rosa branca na cabeça que é de Oxalá, então não vou mais não. Gente, não faz sentido, tá? Então assim, não querendo zoar de outras doutrinas, mas pé no chão, vamos manter o pé no chão. Claro, vai ter as partes que são apenas crenças genuínas, eu acredito porque faz sentido pra mim, mas vamos colocar o pé no chão para que a gente tenha a menor chance, né, de ser manipulado, de ser massa de manobra de qualquer pessoa que esteja se utilizando da religião. E eu quero trazer alguns adendos a respeito, né, do desconforto da dor de cabeça, porque é importante que, além de fazer esse rito, você tenha o rito mental. E esse rito mental ele é muito importante, que pode ser aquilo que vai definir que o banho de ervas não vai funcionar. E por quê? Porque a erva é fraca? Não, porque às vezes o seu pensamento é o opositor e ele vai neutralizar o efeito da erva e aí você vai ter o seu pensamento fortalecido ali porque você está alimentando demais aquele pensamento. Muitas vezes a dor de cabeça no desenvolvimento, no desabrochar mediúnico, ela vem por conta da aproximação dos guias, mas nem sempre são os guias que são os seus mentores, que são os guias que vão incorporar em você, que vão te acompanhar, que vão trabalhar na tua vida. Muitas vezes pode ser que a sua entidade está se aproximando assim mais agressivamente, né, por assim dizer, para te proteger de uma obsessão que não era necessária nessa etapa da tua vida. Então, em resumo, pode ser que se você tá tendo dores de cabeça muito forte, o seu guia tá tendo uma guerra espiritual para proteger o seu ori. Então, ele tá tentando predominar sobre o seu ori. E essa energia é que vai trazer esse desconforto, que vai trazer essa dor de cabeça. Mas olha, para e pensa. Você tá lá tendo esse vínculo com o obsessor. Esse vínculo com o obsessor faz com que a sua entidade se manifeste de forma mais forte, mais agressiva, né, por assim dizer, para poder te proteger. Peraí, não era só melhor interromper o vínculo com o obsessor? Não é mais efetivo? O banho de ervas com a rosa branca vai ser algo paliativo. Ele vai tentar combater o sintoma depois do estrago já feito. Mas o que causou esse estrago? Gente, isso é porque eu sou psicoterapeuta, né? E é uma terapia chamada TRG. E na TRG tem muito dessa questão, sabe? Do que foi a causa? Qual que foi a causa? Em vez de tratar o sintoma, vamos tratar a causa para que o sintoma não aconteça? Em vez de esperar o leite ser derramado, sabe? Para fazer tudo acontecer? Então, eu venho e falo assim para você. E a causa? A causa ela é muito mais difícil de ser trabalhada. Porque aí você tem que vigiar o quê? O pensamento. O que te atrela a um espírito obsessor? O que tá te linkando? Episódios de raiva, episódios de angústia, episódios de frustração, episódios de inveja, todas as energias que são mais baixas naquela frequência, né? Tem uma tabela de frequência que é utilizada para poder medir essas faixas vibratórias. Então, quanto mais baixa essa frequência, mais a capacidade a gente tem de se atrelar com aquele ser. Então, se você interromper o que a sua mente vibra, você não vai precisar do banho de erva. E aí que tá o melhor remédio. O remédio é esse. A rosa branca é um antídoto.
Utilize a rosa branca como paliativo enquanto você ainda não tem a mente trabalhada para você conseguir trabalhar nesse pensamento. Mas depois vá buscando essa estrutura, esse aprendizado para você poder equilibrar sua mente. Assim você corta o mal pela raiz. E também tem outra recomendação que eu faço para você. Observa os seus gatilhos. Quais que são os seus gatilhos? Será que existe algum ambiente que faz você ter mais dor na cabeça? Tem alguma situação que faz você ter dor na cabeça? Pode ser que esses gatilhos te linkem a uma energia mais pesada que possa desenvolver esse gatilho em você. É sempre depois de uma gira? Ou é uma dor que vem pontualmente quando você encontra com uma certa pessoa? Por isso que eu recomendo sempre para todo mundo no Caminhos do Axé. Faz o seu diário mediúnico, vai anotando tudo direitinho. É que nem você tentar rastrear se você tem alergia a algum alimento. Você vai anotando lá no seu diário alimentar todas as informações, tudo que você comeu certinho, para que você possa cruzar as informações, o alimento com o sintoma, e aí você possa descobrir se você tem uma alergia. Então, às vezes, é a entidade te defendendo de uma coisa que você mesma tá chamando pra si, mas só que você não percebe. Muita gente sente enjoo, sente náusea, assim, sem nenhuma explicação, nem médica. E elas acabam não sabendo que isso pode ter uma origem energética. Às vezes, o corpo tenta expelir a energia que entrou aqui pela região do umbigo, e às vezes até a que entrou por aqui. Às vezes você está conversando com alguém, existe uma troca de energia por esse canal, um canal aberto, muito exposto, isso entra e fica indigesto. Para esse tipo de desconforto, é bom acalmar as energias aqui do chakra. Como já está dentro, né, já foi absorvido, por isso que você está com essa náusea, com esse vômito, um chazinho. De qual erva que eu recomendo? De sálvia. Lembra, ó, cuidado se você tem sensibilidades, né? É importante que você não utilize alergias e tal. Isso é recomendado para quem não tem nenhum tipo de, né, adversidade com aquele elemento. Outra coisa simples, Pérola, tô na rua, comecei a ter náusea no meu serviço, tal. Sempre anda com um punhadinho de sal dentro da tua bolsa. Olha, sabe esses frasquinhos aqui, ó? Você encontra eles em loja de doces e tal. Às vezes eles vêm com uma rolinha, vêm com uma tampinha. Esse aqui veio com o borrifador. Você pega e enche ele com sal e coloca na sua bolsa. Deixa ele na sua bolsa. Só por uma proteção, uma precaução. E aí, como que você vai utilizar o sal? Começou a sentir náusea, você tá na rua, você vai fazer um descarrego para que você possa tirar essa energia sem você precisar estar passando mal. E como funciona? Põe o sal na palma da mão, vai numa pia, né, no banheiro e tal, não importa. Melhor pia da cozinha, tá? Mas enfim, se não tiver, vai lá no banheiro. Pega, molha as suas mãos com esse sal e começa a esfregar. E começa a mentalizar essa sensação e desconforto que você está tendo aqui saindo de você. Você vai sentir como se ele estivesse voltando, subindo e saindo, como se fosse uma espécie de repulsa energética espiritual, como se fosse um vômito espiritual, tá? Eu tô utilizando um termo bem leigo mesmo para que você possa perceber, se atentar. E você vai fazendo assim, e você vai sentir isso saindo, você vai começar a bocejar, vai começar, olha, essa região aqui, vai parecer que ela esfria, esquenta, ela formiga, ela arrepia, você vai sentir como se isso tivesse vindo para cima e saindo. O ato de você segurar o sal e colocar essa intenção. Olha só o movimento, eu tô com o sal aqui nas mãos, já na região que muito provavelmente foi aonde absorveu, ou aqui embaixo, né? E aí, então, absorveu, o sal vai estar puxando a energia daqui pra mão. Como que você lembra? Isso é o paliativo, já absorvi a energia, tô com vômito, então vou ter que expelir, vou ter que colocar pra fora. Agora, vamos lá. O que realmente funciona, é claro, teu corpo fechado, protegido. Você não precisa ser um médium que tá ali absorvendo tudo. Tem aqueles médiums de transporte, que é um pouco mais complexo, mas mesmo assim funciona, tá? Então a recomendação como antídoto é você fazer isso, chazinho e tal. Mas como que você pode fazer de forma preventiva? O fechamento de corpo. Eu já tenho alguns conteúdos aqui no canal de fechamento de corpo, então você pesquisa aí. Pérola Iemanjá, fechamento de corpo. Eu acho que eu já gravei umas 5 vezes esse conteúdo, porque a galera pede de novo e eu gravo de novo. Vejo que o anterior não estava tão bem gravado, assim, né? Porque a explicação é sempre a mesma. Mas a galera pede, e fala assim, bom, vou gravando. Enquanto as pessoas quiserem, eu vou gravando, né, gente? Então, fechamento de corpo. Essa técnica você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque essa técnica ela foi desenvolvida pela minha história. Né, pela minha história. É como eu falei, eu passava muito mal dentro do terreiro, por conta de transportar demais as energias, incorporar muitos obsessores, muitos eguns, muitos quiumbas, e eu passava muito mal, eu absorvia toda a demanda do terreiro. Então, o Calunga, uma entidade, né, do pai de santo da casa que eu trabalhei, ele vinha e fazia uma limpeza no meu corpo, né, a partir, né, de um rito
diferente, mas eu percebi que com esse rito que existia como fechar. E a partir disso, com os saberes do reiki, com os saberes de energia, de espiritualidade, eu testei, né? Eu testei e eu fiz esse teste e funcionou. E aí, quando eu fiz esse teste, não sei se tem outras pessoas que já utilizam, se isso era algo antigo, porque muitas vezes eu faço uma coisa aqui porque eu sigo a intuição, daí de repente eu vejo que tem outras pessoas fazendo, sabe? E eu falo assim, mas peraí, como que eu sabia isso eu não sabia? Entendeu? Foi algo que na minha mente foi criado por mim, mas eu acho que é uma recordação, uma intuição que foi trazida pela espiritualidade. Então é simples, mas eu não vou trazer ele aqui porque senão vai prolongar muito o conteúdo. Pesquisa aí. Pérola Iemanjá, fechamento de corpo, que você vai encontrar como você pode fechar o corpo para inibir a entrada dessas energias que causam essa ânsia de vômito. E aqui também é importante você observar qual lugar, situação ou pessoa pode te desencadear esse gatilho. Porque pode ser sim que no começo o ideal seja que você se exponha a isso de forma dosada e controlada, para que aos poucos você vá aumentando a intensidade para você aumentar o seu poder. Porque, por exemplo, vou utilizar de exemplo uma situação. A minha filha, ela tinha desconforto quando ela se encontrava com tal pessoa. A pessoa era um vampiro em vida. Absorvia toda a energia, ela passava muito mal, começava a sentir ânsia de vômito e começava a vomitar propriamente dito. Mas era tudo por questões energéticas. No começo ela se protegeu, se resguardou, não ficou em contato com a pessoa. E aí, então, ela começou a encontrar com a pessoa, mas ela contava 5 minutos. 5 minutos se afastava, ia pra longe. E aí começou a fazer o fechamento do corpo, encontrava com a pessoa, 10 minutos, ficava lá exposta com a pessoa, daí se resguardava. Aí beleza, daí depois ia lá, fechava o corpo de novo. Encontrava com a pessoa, 20 minutos, daí se resguardava. E assim, aos poucos, ela começou a não ter mais esses desconfortos, né, perto daquela pessoa que era o gatilho dela. Então é importante você encontrar o seu gatilho para que você consiga controlar a intensidade dele, assim você vai dosando e vai utilizando isso para você se fortalecer, conhecer as suas energias e tal. E lembrando, né, o fechamento de corpo nas primeiras vezes pode ser que não funcione muito bem, mas tem sim, você não tem que ter mão de faca, você não tem que ser sacerdote, você não tem que ser médium de terreiro, você não tem que ter incorporado. Não, esquece, isso é tudo balela. Você vai poder sim fechar o seu corpo, né? E você vai adquirindo prática, é como tudo na vida, gente. Você vai começar a usar um aplicativo hoje, é difícil, né? Amanhã já não é mais tão difícil assim, porque você já conhece ele, e é sobre isso. Aí, detalhe, se você tem o desconforto gástrico, o ideal é que você feche o seu corpo daqui até a região do ventre, porque você preserva essa região aqui um pouquinho mais aberta para que você não interfira aí nas conexões com os seus guias, seus mentores, caso você esteja no desenvolvimento mediúnico. Tontura, sabe? Vertigem, sensação de estar fora do corpo. Na medicina confundem com pressão baixa, mas no espiritual o motivo é diferente. E isso acontece quando tem um conflito entre a entidade que te acompanha e alguma energia mais densa. Essa energia ela pode vir sim de um espírito mais negativado, mas também pode ser simplesmente uma energia que é mais pesada, não condizente com aquilo que você precisa naquele momento. E aí fica aquela questão, ó, né? Eu acho que eu vou ler no vídeo, já não me lembro mais, mas aquela questão da oscilação energética, né? O guia tentando predominar, daí vem a energia mais negativa e fica aquela coisa, aí você vai... Gente, tô morrendo, tô com náusea, tô tonta, nossa, vou desmaiar, uma crise de labirintite. Inclusive, se você tem muita tontura quando você muda de posição, sabe, posicional, tem remédio, tá? Você procura um remédio pra labirintite. Eu não vou falar que remédio que é, porque eu não posso, né? Mas procura, vai lá na farmácia e fala assim, tem algum remédio pra labirintite, assim, do problema do ouvido? Gente, é tiro e queda. Enfim, voltando ao tema, é como se o nosso corpo virasse um campo de batalha. Não é briga de cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus, é sincronicidade energética. Porque assim, o seu guia, ele tem uma conexão especial com você. Então ele tem uma facilidade de se conectar com você, mas a gente é tão mesquinho, sabe, tão baixo, que a gente se conecta com tudo aquilo que é ruim também. Coisa ruim a gente se conecta com facilidade. Pode ver que coisa boa é difícil a gente ver acontecendo, né? Agora coisa ruim, nossa, acontece, né, adoidado. Então, a gente tem essa capacidade de se conectar com coisas ruins também. Então fica aquela questão, o guia tentando nos puxar para algo bom e aquela energia densa nos puxando para algo ruim. E aí a gente tá ali naquele meio. Quer dizer que estão brigando? Não estão brigando, é natureza, é natural. Naturalmente a gente se aproxima de quem condiz com a gente, naturalmente a gente se aproxima de situações que condizem com a gente. O guia tá tentando mudar aquilo que a gente tá se conectando naturalmente. Como que eu recomendo que você alivie os sintomas para essas tonturas, né, que você pode estar sentindo? E eu tô tendo que parar de falar toda hora, eu vou começar a me vigiar. Você precisa criar uma rotina espiritual.
Para quê? Para que você tenha um dia da semana onde o seu foco seja: vou aumentar a minha conexão com o meu guia, para que assim, durante a semana, eu tenha menor incidência de me conectar com algo que seja mais baixo. Entendeu? Uma rotina espiritual. De preferência semanalmente. Semanalmente, porque a gente, né, eu vou falar, a gente é tipo um encosto, a gente fica puxando todas as coisas ruins que tá por aí, pelo amor de Deus, né? Ô bicho confuso, né, o ser humano. Então, o ideal é que seja pelo menos uma vez por semana. Pérola, não tenho condições, vai ser a cada 15 dias. Melhor a cada 15 dias do que nada. Mas depois tenta aumentar para que seja pelo menos uma vez por semana. Reserva um dia da semana só para você fazer esse contato. Acende a vela pro seu anjo da guarda, conversa, sabe? Acende uma vela pro seu preto velho, faz uma firmeza para a esquerda e conversa com as entidades. Tem aquele momento onde você vai meditar, sabe? Você vai ouvir uma música meditativa. No Caminhos do Axé tem, viu? As imersões espirituais para que você possa se aproximar das entidades. Então, tenha essa regularidade, porque assim você vai ter um dia da semana, vamos supor que a entidade te puxa um pouquinho para cima, daí vem aqui, né, isso que te puxa para baixo, né, energia negativa. Se você tiver um dia, esse dia você vai revigorar, você vai limpar o seu corpo, você vai preparar o seu corpo e a sua energia vai lá em cima. Então ela não vai descer de uma vez, mas ela vai indo devagarinho, 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 descendo. Quando chegar de novo, quando ela tá aqui embaixo, a ponto de se conectar ostensivamente com algo negativo, você vai ter de novo o seu contato com a sua espiritualidade, a sua energia vai lá pra cima de novo. Então você não vai ficar mais todos os dias naquela batalha de uma energia tentando se sobrepor à outra. Você vai ter um dia onde você vai se reestruturar, se limpar, se preparar, se energizar, e aí você vai tirando. É que nem quando a gente mora, por exemplo, em São Paulo, usando exemplos internos meus. A gente mora em São Paulo e daí você pega e vai na praia. Daí você vai na praia, gente, nossa, revigora. Aquela energia vem e assim, nossa, ela pega e te transforma. Daí você volta pra São Paulo, você ainda tá com aquela energia assim, nossa, gente, são as nuvens, estou maravilhosa. Mas de repente vai caindo, 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 caindo. Some, não é? Então é a mesma coisa, só que no âmbito espiritual. Desse jeito, você se organiza e você não fica um campo de guerra diário, né? Não tem que ficar lutando também contra isso, que vai acabar atrapalhando o seu dia a dia e sua qualidade de vida. O outro sintoma, se eu não me engano, era cansaço extremo, né? Ficar muito cansaço, drenado, né? Aquela coisa se drenou, gente, fica sem energia e tal. É normal ter essas variações. É importante que a gente observe a nossa alimentação, tá? Gente, inclusive, olha, eu já perdi quantos quilos? Eu já perdi 7 quilos. Eu comecei a fazer, a controlar os meus macros. E nesse controle de macros, eu já comecei a perceber algumas mudanças a respeito desse cansaço, né? Que a gente acaba sentindo de repente. Esse cansaço pode ser também intoxicação por alimentação. Então aí você tem que dar uma olhada nos macros da sua alimentação, equilibrar os macros da sua alimentação, tá? Isso aqui eu tô passando de extra pra você, porque essa é a parte que é fisiológica, é na questão médica. Baixa o Fat Secret e começa a analisar os seus macros. Eles têm que estar assim uma média de 30% para cada um, né? E o resto é fibra. Então, analisa os seus macros para que você possa ter certeza se não é você que está se boicotando com a alimentação e não está percebendo. Então, trago essa recomendação para você. Mas geralmente o cansaço extremo a gente acaba negligenciando, né? Porque a gente não pode parar. A vida é uma loucura e a gente precisa não parar. Então a gente acaba negligenciando absurdamente isso que está acontecendo com a gente. E tenta, não, amanhã eu descanso, hoje à noite eu descanso, mas só que o descanso nunca é suficiente. O descanso nunca é revigorante. Parece que o cansaço vai consumindo a gente, até o ponto da gente não aguentar mais e surtar. Então a gente fica fingindo que está tudo bem, mas vai chegar um momento que o nosso corpo não vai aguentar. Mas Pérola, você não está falando da parte espiritual toda, gente, mas isso consome fisiologicamente. Isso vai consumir mentalmente, vai consumir espiritualmente e vai consumir biologicamente, porque o nosso corpo, por mais que seja o corpo físico, mental, espiritual, eles vão se conectar até se equilibrarem energeticamente. Então a gente tem que controlar essa parte do espiritual, tem que controlar a parte biológica, como eu te disse, com a alimentação, tem que controlar o mental. É um trabalho em conjunto. Então, se você chegou nesse ponto, para essa parte, eu tenho que ser bem clara com você. Descansar. Descansar vai ser a melhor coisa. Por quê? Porque para você chegar num estado de esgotamento, isso quer dizer que todas as suas energias foram drenadas. Todas elas foram drenadas. É claro, é importante o quê? O mental. Para de se vincular com aquilo que não presta para você. Como que eu paro, Pérola? É fácil falar assim, para. E aí, como que eu paro? Muda.
Olha, se todos os dias você faz X, para de fazer X. Tenha em mente que a sua rotina, tudo que você foca cresce. Tudo que você foca cresce. A sua rotina é o que te linka a isso. Então, analisa a sua rotina friamente, como se não fosse você. Ah, eu acordo e eu mexo no celular. Na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é mexer no celular. Isso já vai consumir o seu cérebro com a dopamina, já vai desregular hormonalmente o teu corpo e aí espiritualmente você vai ficar suscetível àquilo que quer ter um prazer imediato. Compreende? Então, aqui você está exausta. Se você está exausta, é como se você já tomou o veneno. Então agora precisa você entregar o que o seu corpo necessita. O que ele necessita de descanso. Então o que eu recomendo para você é sim, toma um chá de camomila. Mulungu. Mulungu é excelente. Toma um chá de mulungu para que você possa descansar. Mas o mulungu, ele é um fiapinho, né? Porque ele é parece uma casca, sabe? Parece uma casca de árvore. Então, só que em fiapinhos, não é que nem a canela, sabe? Ele fica desfiadinho, parece um frango desfiado, só que é de madeira, né? Você vai pegar o mulungu e você vai colocar com a camomila e pode colocar também com erva doce, erva cidreira ou melissa. Melissa é excelente, mas melissa também em poucas quantidades e o mulungu também em poucas quantidades. Você vai pegar um fiapinho assim, um tantinho, né? Um montinho assim, sabe, de fiapinho, e você vai colocar para preparar o chá. Você não deixa ferver. Como que funciona? Você vai ferver a água, apaga o fogo. Depois de apagar o fogo, você coloca as ervas, tampa, deixa ali 5 minutinhos e depois toma. É magnífico, magnífico. Então, se utiliza disso para você poder facilitar, mas a mediação disso é interromper a entrada dessa energia. E para interromper, você precisa observar sua rotina. O que você está fazendo friamente e como isso te linka e te afeta. Te linka com o quê? Com coisas que te absorvem, com vampiros espirituais. E como que isso te afeta, tá? Então é importante que você silencie, que você descanse, que você durma, que você relaxe mesmo, propriamente dito. Eu até fiquei pensando, será que essa última resposta seria muito evasiva, assim, né? Eu fiquei pensando a respeito disso, mas, gente, não tem outro caminho. Aqui, nesse momento, é remediar. Então, você precisa de um detox. Faça essa análise do seu dia a dia. E quando você analisar os pontos críticos que você precisa corrigir, coloca sua mente em foco para focar naquilo que realmente te engrandece. E aí, absorve essa rotina. É quase que nem uma dieta. Absorve essa rotina para que você mude de dentro para fora e não absorva mais essa energia que te esgota. E tem uma coisa que é meio dura, né? Mas que as entidades falam. Se você não respeitar o seu corpo, o limite do teu corpo, as suas entidades vão obrigar a respeitar. Se você se identificou com alguns desses sintomas, né? Já comenta aqui embaixo nos comentários, né? Comenta nos comentários, ficou bem, né, repetitivo. Não esquece de me seguir, já deixa like nesse vídeo, compartilha, manda lá pra galera do terreiro, pra galera que você conhece que é da macumba, pra quem gosta de um tum-tum-tum, né? E também, já falei, né? E também não esquece de se inscrever nesse canal, caso não seja inscrito. E o meu @é Pérola Iemanjá em todas as redes. Me segue lá no Insta, lá no TikTok, me segue lá no Quai, também tenho conteúdos lá. Enfim, gente, em todas as redes. Facebook, tá voando agora. Ganhei quase 100 mil seguidores nesses últimos 30 dias por lá. Enfim, me segue nas redes sociais para apoiar o meu trabalho. E lembrando, viu, a mediunidade, ela não veio para ela te causar dor. Ela veio para te curar. Para mostrar, apontar onde que tá o problema e assim você possa corrigir e mudar a curva do sofrimento para a curva de cura e de, assim, prospecção muito mais alta. Mas só que a cura, ela só acontece quando você aprende a ouvir os sinais do teu corpo. Não esquece, hein? Entra lá na comunidade Caminhos do Axé. O link tá aqui na descrição. Você vai encontrar o link Pérola Iemanjá. E dentro do Pérola Iemanjá você vai encontrar lá um setor que fala a respeito do Caminhos do Axé. Entra nessa comunidade e vem comigo. Deixa aqui na descrição os temas que você gostaria que eu abordasse por aqui. Axé.